De volta ao programa Observadores, vamos discutir hoje, como dito no primeiro bloco, um tema de grande importância para a sociedade local e regional, que é segurança pública. E eu queria, já de primeira, agradecer a presença tanto da doutora Raíssa, quanto aqui do doutor Marcelo Andrei, que as agendas deles são bem complicadas, mas a gente conseguiu aí aliar e trazê-los aqui nesta manhã de domingo. Doutora Raíssa, bem-vinda, já está aí, já a sua segunda missão aqui na região, né? Estava em Paraupebas primeiro? Sim, a minha primeira lotação foi Paraupebas, eu cheguei em julho de 2014, permaneci em Paraupebas quase um ano, aí agora retornei, aliás, vim para Marabá em maio e estou aqui há quase um ano novamente, já desde sempre em Marabá no Departamento de Homicídios. Quanto tempo de polícia? Esse período, quase 2 anos. A sua primeira missão é aqui mesmo. Sim, no sudeste do Pará. Na região, isso. E o doutor Marcelo Andrei também já está aqui, esse já está aqui há bastante tempo na cidade, né? Doutor, 10 anos de 12 região? anos. 12 anos na região. Comecei em Marabá, a primeira comarca foi aqui. Passei por Canaã, respondi em Paraupebas, Tupiranga, São João, São Domingos e agora sou titular da segunda criminal aqui de Marabá. Certo. Bom dia também. Bom dia. Bem-vindo aqui conosco. Obrigado. Doutora Raíssa, a senhora pegou aí já na sua reta inicial de profissão, né, dentro da Polícia Civil, 2 municípios que nós temos muitas ocorrências relacionadas a essa área de crimes, né? Tanto Paraupebas quanto Marabá. Eu destacaria até em Paraupebas, nós temos um bairro que é chamado Bairro da Paz e que, infelizmente, né, não querendo tirar piada disso, mas infelizmente o cotidiano daquele bairro não condiz muito com o nome. E a gente se preocupa não só com essa área, mas também outros bairros periféricos, tanto lá quanto aqui, a gente vê que as ocorrências são várias. Sim, a minha preocupação, na verdade, quando eu entrei na polícia, era escolher uma cidade que tivesse realmente o que ser feito pela população. Eu me esforcei muito para não ficar num município onde não tivesse quase nada para ser feito, então... Algo raro ainda. De início, a minha primeira opção de lotação era Marabá e eu acabei ficando em Paraupebas, que é uma cidade muito próxima e com um cotidiano muito parecido. Como o desenvolvimento de Paraupebas foi muito rápido, os índices de criminalidade são realmente muito elevados. Eu fiquei bastante tempo em Paraupebas, na verdade, considerando o tempo que eu tenho de polícia, metade dele em Paraupebas, e depois vim assumir em Marabá, onde eu trabalho diretamente com homicídio. Então, é uma visão diferente das cidades, porque hoje a minha maior preocupação são os índices relacionados aos crimes dolosos contra a vida, especialmente o homicídio. Mas como a gente costuma ver, outros crimes levam ao homicídio, então a gente acaba se preocupando com todo. Mas realmente eu queria muito cidades em que tivesse o que ser feito, para que a gente possa trazer aí a função da polícia na sociedade, que é a pacificação. Já começo lhe parabenizando, porque em geral as pessoas querem a zona de conforto, né? Querem ir para um local que não tenha muita dificuldade. E a senhora já escolheu para esse início da sua profissão, realmente aqui não falta o que fazer dentro da área de segurança pública. A senhora falou sobre, a leitura que a senhora fez eu achei perfeita, em relação a Paraupebas, ou seja, a gente tem um município rico, né, em que você tem inúmeras empresas de grande porte, grande e médio porte instaladas até pelo atendimento ao projeto minerário de Carajás e um crescimento do município, da cidade, da área urbana também muito rápido e que muitas vezes o Estado não acompanha. Não acompanha. Você não tem um crescimento do atendimento à população na mesma rapidez em que a cidade cresce. Por que eu estou tocando nisso? Porque a gente sabe, principalmente no nosso dia a dia, cobrindo o cotidiano policial, o judiciário, que muitas demandas sociais acabam se redundando em uma demanda depois policial. É assim também que a senhora vê? Sim, em Paraupebas a gente pôde perceber que os bairros cresceram muito rápido, o índice de população aumenta muito rápido e fica difícil atender, seja educação, saúde ou mesmo moradia na mesma proporção. E aí nós temos bairros que se desenvolvem, mas não são devidamente construídos, vamos dizer assim.
E é fato, as demandas que não forem resolvidas vão acabar virando incidentes ou judiciais, quando não forem criminais, mas policiais sempre, quando for necessário pelo menos o registro de uma ocorrência. Então, o atendimento à população é o começo de tudo isso. Nem sempre todo mundo que chega na delegacia está levando um crime, mas precisa de uma solução e lá chega a ser o primeiro passo. Foi o que eu vi muito em Paraupebas, trabalhando, porque lá eu não trabalhei só com homicídio, então eu trabalhei no plantão, trabalhei com expediente normal da delegacia, trabalhei com homicídio também, então a gente tem uma visão diferente. E percebe que é isso, não tem emprego para todo mundo, não tem educação para todo mundo ainda, por conta da agilidade do crescimento. Certo. Doutor Marcelo, 12 anos em Marabá, como juiz de direito, me corrija se eu estiver enganado. Se eu não me engano, nesse período que você chegou a Marabá, nós deveríamos ter ali 4 varas, se eu não me engano. Hoje em dia, nós temos uma estrutura bem maior do judiciário aqui em Marabá. Antes de entrar especificamente na sua área, eu queria, como testemunha ocular dessa década, última década do judiciário aqui em Marabá, que o senhor especificasse como que está a nossa estrutura hoje do judiciário para o atendimento à comarca de Marabá. Quando eu cheguei aqui em 2004, eram 5 varas, né? E mais uma vara agrária. Errei por uma. Isso. E aí, nesse período, a gente mudou de estrutura, fomos para aquele prédio lá na Cidade Nova, antigamente era aqui na Folha 30. Isso. E realmente a estrutura aumentou, nós tivemos alguns problemas estruturais na época, precisamos passar por reformas. Hoje nós contamos com 3 varas cíveis de feitos gerais, sendo 2 de família, uma de fazenda pública. Temos 3 varas criminais, 2 de feitos gerais e uma de homicídio e violência doméstica, uma vara de execução penal. Nós temos uma vara de infância, uma vara agrária e mais 2 juizados, né, que o segundo juizado foi instalado ano passado. Então, em termos de estrutura, eu ainda vejo que ainda está um pouco aquém do que é a necessidade da nossa cidade. Nós temos varas com 12 mil processos, né, varas cíveis. As varas criminais estão mais tranquilas, até pelas alterações legislativas que facilitaram o procedimento, né, agilizaram muito o procedimento, com a gravação das audiências e tudo mais. Mas ainda inclusive, tem... as metas do Conselho Nacional de Justiça para processos, né, número de processo e tudo mais. Das varas criminais de Marabá, nós tivemos apenas uma que não conseguiu chegar nas metas, mas foi por uma fração de percentual. Isso porque o juiz foi removido no final do ano, realmente foi um problema local. Mas, no geral, as nossas varas elas fluem bem. Nós temos um volume de presos girando em torno de 50 a 60 presos provisórios na primeira e na segunda. A vara de homicídios tem um pouco menos, mas são varas que fluem muito. Então, nesse ponto, realmente a estrutura da parte criminal está bem estruturada. Nosso problema realmente está um pouco no cível. E nós estamos aguardando agora chegar mais alguns colegas que foram chamados agora do último concurso, que assumiram agora no dia 7 de março. Quem são os seus colegas da área criminal aqui em Marabá? Na terceira vara criminal, que é a de homicídios e violência doméstica, o Dr. Murilo Lemos Simão, a primeira vara criminal e a vara de execução estão vagas. Os 2 colegas foram removidos, então nós estamos aguardando aí o julgamento das remoções para ver quem realmente vai vir de forma titular. Respondendo internamente, então, o Dr. Daniel, que é substituto, na primeira vara, e a doutora Adriana Carla, na vara de execuções. Execuções, quando o senhor fala, execuções penais, execuções penais. Ou seja, quem acompanha a execução das penas. Exatamente. Depois que ocorre a sentença, aí começa o cumprimento das penas, ele faz o acompanhamento do cumprimento da pena. Certo. O senhor falou sobre um termo que, para a grande maioria da população, preso é preso. Né? Só que o senhor acabou de citar aí que são os presos provisórios. Presos provisórios. Né? Vamos especificar um pouquinho mais como é que funciona o trabalho da Justiça com os presos provisórios. Os presos provisórios são aqueles presos que eles estão aguardando um julgamento. Eles não têm uma sentença definitiva contra eles. Então, eles estão no que chama de uma prisão cautelar. É uma cautela, é um cuidado. Certo. Entendeu? Eles preenchem alguns requisitos e aí eles respondem ao processo presos. A partir do momento que eles recebem a sentença, aí sim, eles deixam de ser presos provisórios para a nossa primeira instância aqui, né, no judiciário local,
e podem ser provisórios se houver um recurso. Entendeu? Eles passam a ser presos definitivos a partir do momento em que ocorre o trânsito em julgado, ou seja, que não tem mais recurso da decisão. Certo. Doutora Raíssa, como é que está hoje Marabá? Como é que a senhora vê hoje? Antes da gente ser específico, que nós vamos ser mais específicos no segundo bloco, no terceiro bloco, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que a senhora vê hoje Marabá em termos de segurança pública, da nossa estrutura, como é que a senhora está vendo? Desde que eu entrei, isso há quase um ano atrás, na cidade de Marabá, eu percebo que a preocupação, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos órgãos que apoiam o trabalho das polícias, como a Guarda Municipal, que é muito atuante, e os órgãos de trânsito que participam das operações com a gente, o trabalho, a preocupação só aumenta, porque os índices realmente são muito elevados. Nós trabalhamos numa cidade que é muito grande, tem uma população grande, tanto na área urbana quanto na zona rural, o que traz mais dificuldade para se controlar a segurança pública. Então, o trabalho vem aumentando em índice de prevenção. Normalmente, as pessoas encontram com a gente fazendo o que a gente chama de patrulhões, que nada mais é do que um trabalho preventivo de todas as forças da segurança pública, para que a gente consiga, além de reprimir os que ocorrem, evitar que novos fatos criminosos aconteçam. Então, desde que eu vim para Marabá e passei a ter mais contato com a segurança pública da cidade, eu percebo que a preocupação preventiva vem aumentando e, com isso, a gente traz a população mais próximo da segurança. É necessário que todo mundo entenda que não é só a polícia que faz segurança pública, ou só o judiciário, ou só o Ministério Público. A população também faz parte. E a gente precisa deles para nos ajudar. Seja procurando para repassar o que acontece, porque eu não tenho como saber o que aconteceu com a pessoa que foi vítima de um crime, se ela não for noticiar na delegacia. Tá. A senhora falou sobre que é compartilhado, né? A sociedade também participa disso, e eu lembro que vira e mexe a gente entra naquele debate da limitação do horário de casas noturnas, de bares, muita gente, né, o dono do bar chia, a pessoa também, o frequentador também acha que é ruim, mas a gente sempre cai nesse debate, e não é uma coisa que acontece só aqui, em todos os estados existe essa questão da limitação. Por que ela é tão importante? É nítido e simples leitura de todos os jornais, quando no final de semana nós temos o patrulhão, que é essa atuação conjunta, fazendo o fechamento efetivamente no horário, e na semana seguinte ou no mês seguinte ele não ocorre. Aumentam os índices de roubo, acidente de trânsito, normalmente com vítimas fatais, e homicídio. Então, a população reclama, é verdade, porque nós temos a cultura de sair meia-noite para ir para o bar. Mas não tem essa necessidade. É difícil que a gente controle todas as áreas da cidade para que o fechamento ocorra no horário determinado. Em julho do ano passado, nós fizemos uma operação, em razão da Operação Veraneio, e foi quando foi intensificado o fechamento dos bares e estabelecimentos comerciais no horário. Hoje, que horário é esse aqui em Marabá? Depois dessa atuação em julho, nós tivemos grande dificuldade com os donos de estabelecimento e ficou estabelecido que enquanto não houvesse lei municipal, os bares, que são ambientes abertos, fechariam à 1h da manhã e as casas noturnas fechariam às 3h30. Isso todos os dias da semana. A única exceção a isso foi no período de carnaval, em que numa portaria conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar ficou estabelecido que o horário de fechamento das casas noturnas seria 3 horas. É realmente complicado fazer essa fiscalização, porque o dono do estabelecimento não concorda e a vontade dele é aliada à dos frequentadores do local. Então, é muita gente a favor de que continue aberto. É muita gente. Quando a gente chega, é normal, os comentários são sempre negativos, mas a gente precisa pensar na frente. Não adianta a gente garantir que uma festa vá até às 6 da manhã para ter um homicídio em frente, um acidente de trânsito na volta e vários outros roubos na região. Então, é nítido que o fechamento no horário faz com que os crimes que seriam praticados, por exemplo, em razão do excessivo consumo de bebida alcoólica, não ocorram naquele dia. É bem verdade que o crime de homicídio não é sempre evitável, mas os que decorrem de briga de bar, desentendimentos que não levariam com pessoas não embriagadas a um homicídio, ocorrem. E é para isso que a gente fecha. Apesar de todas as críticas e dificuldades, a gente mantém o fechamento em razão da segurança pública. E é aí que a gente começa a precisar da população. Primeiro compreendendo e depois entendendo
que é o melhor para eles também. Só pegando um gancho aqui, na segunda vara criminal, que é da minha atuação, 90% dos crimes estão relacionados ou com droga ou com álcool, necessariamente. Entendeu? Da grande maioria dos crimes graves. Então, realmente, essa ação é uma ação essencial. Se pudesse realmente fazer valer essa proibição de bares e boates abertos fora de horário, seria excelente para a população, teria um ganho, né? Com certeza. Esse trabalho da ponta se reflete lá no final da... Se reflete, com certeza. Certo. Nós vamos caminhar então agora para o intervalo e em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre os números, vamos também tentar falar com os nossos telespectadores também sobre algumas dicas sobre a área de segurança pública. Eu sei que vocês ainda têm muito a colaborar conosco sobre esse tema. O Observadores vai agora para um rápido intervalo e nós retornamos logo em seguida, ainda com o tema segurança pública.